paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma lição da revista de lições bíblicas CPAD de adultos, a revista Igreja Eleita, que é falando sobre a carta à Igreja de Éfeso. E nós estamos aqui hoje para trazer a lição 11. Vocês estão no canal AD Belém, Araciú, um canal de edificação para a sua vida. E nós queremos pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você possa estar recebendo todos os nossos vídeos e deixe o seu like, o seu comentário, a sua pergunta e compartilhe também as nossas lições, os nossos vídeos, para que a palavra do Senhor possa alcançar muitas vidas e possa edificar muitas vidas. Amém, irmãos? Antes de passarmos para a lição, essa lição é do dia 14 de junho de 2020, que é o segundo domingo de junho. E o segundo domingo de junho é comemorado o Dia do Pastor. Eu quero parabenizar a todos os pastores, o meu esposo que é pastor, parabéns, que Deus continue te abençoando, e a todos os pastores, que Deus continue abençoando a vida de vocês, continue ungindo, dando graça, dando cada dia mais capacidade para estar apacentando o rebanho do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos lá para a nossa lição de hoje, que a lição se intitula Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O nosso texto áureo se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A nossa verdade prática é a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o 4, e depois Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora Colossenses. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa lição vai nos falar então dessas três virtudes que precisamos ter para conviver em harmonia na Igreja do Senhor, que seria a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, nós vamos passar aqui para o nosso tópico 1. Nosso tópico 1, que é: para haver unidade é preciso humildade. O ponto 1, que diz: o modo digno do viver do cristão. Nosso comentarista, ele diz assim: a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, vou ler aqui para os irmãos, fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
o apóstolo Pedro ele fala que por que nós recebemos a nossa chamada, por que nós recebemos a nossa salvação? Não foi por mero preço, mera qualquer coisa, e sim o sangue de Cristo, a morte do Senhor Jesus é que nos deu essa garantia da nossa salvação, a morte e a ressurreição de Cristo. Então ele fala, foi pelo sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo que nos comprou e que nos deu essa possibilidade. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, então, ele está falando que nós temos que viver do modo digno da vocação que nós recebemos. Para podermos viver uma vida cristã, a gente tem que demonstrar que a gente é cristão. E para poder haver a unidade no corpo de Cristo, tem esses requisitos de vivência que o apóstolo Paulo está evidenciando bem nessa carta. E esse primeiro que a gente está falando aqui, que vai ser no ponto 2 já, a humildade. Todo aquele que é cristão e ele vive de acordo, de modo digno com a vocação, ele tem que praticar essas virtudes, irmãos. Porque nós, como cristãos, a gente tem que demonstrar que a gente tem as qualidades de cristão. E o apóstolo Paulo, então, ele fala a humildade. Aqui, então, o ponto 2. A humildade para os povos pagãos na época antiga não era considerada uma virtude, e sim era uma atitude negativa. Isso o nosso comentarista está dizendo aqui, que era uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Mas, com Cristo nós vemos diferente. O Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Nós vemos lá em João, o Senhor Jesus dando um exemplo de humildade quando ele chegou diante dos discípulos e ele lavou os pés dos discípulos. Ele tirou ali as suas vestes, se cingiu com a toalha, comportou como aquele servo mais humilde da casa, que era o servo que lavava os pés. Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele falou para Jesus, falou assim, o Senhor não vai lavar meus pés, mas Jesus falou assim, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí então ele falou, então pode lavar tudo, Senhor. A gente vê, até às vezes eu vejo e até sorri porque eu falo, já exagerou naquilo que ele estava propondo, porque Pedro ele era assim, falava explosivo, falava assim, era bem espontâneo. E ele falou aquilo para o Senhor. E Jesus, ele estava querendo dar uma lição ali de humildade. E ele estava falando para os discípulos, ele falou assim, vocês me chamam de mestre e senhor, não é? Sim. Então, eu estou mostrando para vocês que eu, como mestre e senhor, estou sendo considerado como mais humilde aqui. Uma função de pessoa mais humilde. Então, eu quero que vocês também tenham essa atitude. Muitas vezes nós vemos que às vezes pessoas que se encontram num patamar acima de autoridade, que ele acha que ele não pode fazer nada, que tudo para ele vai ser humilhação. Às vezes alguém tinha sido colocado a presbítero na igreja e chegavam para ele e falavam, irmão, vai lá, eu preciso que o irmão faça um serviço de diácono. Aí ele fala, não, agora eu sou presbítero, eu não faço mais esse serviço. E não é bem assim. Nós temos que ser pessoas humildes. E pessoas humildes, elas têm a ciência de que ela não é acima de qualquer coisa. Mas sim, ela tem aquela humildade de se colocar a serviço do que precisa ser feito. Nós vemos aqui o comentarista falando que no Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Foi o que a gente estava comentando. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Então, essa humildade é a verdadeira humildade, que você reconhece o valor do outro, você não se acha superior ao outro, e sim você considera o outro maior que você. Mesmo que você fale assim, eu sei que eu estou numa autoridade maior, mas não é por causa disso que você vai menosprezar outra pessoa e se considerar superior a ela. Então, uma pessoa humilde, irmãos, é uma pessoa que ela não é arrogante, é uma pessoa que não é orgulhosa.
ela faz aquilo que ela precisa fazer e ela não tem essa coisa do seu orgulho, da sua arrogância, e assim ela é uma pessoa que está disposta a fazer o que for preciso em benefício do outro. Não importa a sua posição, não importa se ela é superior em relação às autoridades ou qualquer outra coisa, mas sim, ela é uma pessoa que não é arrogante, não é orgulhosa. Ela é uma pessoa modesta, ela é uma pessoa que promove unidade do corpo de Cristo. Então, isso é uma característica de quem tem uma vida direcionada por Deus, a humildade. E nós vamos ver que essas virtudes, irmãos, não são geradas apenas por nossa capacidade somente. Por isso que eu falo que uma pessoa que tem uma vida direcionada por Deus, uma pessoa que tem uma vida com Deus, que busca agradar ao Senhor, ela vai desenvolver isso, por quê? Porque ela vai estar dando lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo vá nos moldando e vá nos dando graça para desenvolvermos essas virtudes. Então nós vamos entrar no nosso tópico 2. Para ver a unidade é preciso mansidão, é a outra virtude. Nós vamos ver essas duas próximas virtudes, mansidão e longanimidade, que elas são características do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 em diante, nós vemos a lista das características do fruto do Espírito. É um fruto só, o fruto do Espírito. Muitas vezes as pessoas falam, os frutos do Espírito. Não são frutos do Espírito, irmãos. É um único fruto, que ele tem como se fossem 9 gomos. Então, são as características desse fruto, que seria amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé em algumas versões, mansidão, domínio próprio, que no caso seria longanimidade em algumas versões. E nós vamos estar tratando sobre longanimidade. Então nós vemos que o fruto do Espírito, ele tem essas características. E para a gente poder dar esse fruto, a gente tem que estar em comunhão e deixando o Espírito Santo nos dominar. Para hoje, aqui a nossa lição fala, para ver unidade é preciso mansidão. Então, o que é a mansidão? Uma pessoa mansa, ela é uma pessoa tranquila, é uma pessoa pacata, é uma pessoa que apazigua. E até o nosso comentarista ele fala aqui, a mansidão transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia, de paciência. É uma pessoa que é dessa forma. Nós vemos vários exemplos, até aqui está no ponto 2. Os exemplos de mansidão na Bíblia, um exemplo clássico que fala sobre o homem mais manso da terra, que era Moisés. Moisés ele não era tão manso assim antes dele ter tido aquele encontro com Deus ali na sarça ardente. Ele estava no Egito, ele até matou uma pessoa no Egito, mas depois quando ele fugiu do Egito e ele estava ali no deserto, depois de muito tempo, aí ele teve um encontro com o Senhor. Ali, quando Deus falou com ele na sarça ardente. A partir daquele momento, ele começou a ser a pessoa fala que era a pessoa mais mansa ali da época. E nós vemos então esse exemplo, porque Moisés, ele tinha muita paciência. O povo fazia, o povo falava, e ele tinha muita paciência, ele era uma pessoa muito tranquila. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. E até ele mesmo fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E no ponto 3 fala sobre a verdadeira mansidão. E o comentarista fala aqui, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Às vezes fala assim, aquela pessoa é tão pacata, aquela pessoa... Mas ela tem um controle emocional. Quando uma pessoa é mansa, ela tem um controle emocional. Nós vemos na psicologia que existem 4 tipos de temperamentos. Existe o temperamento colérico, o temperamento fleumático, o temperamento sanguíneo e o temperamento melancólico.
Esses 4 temperamentos são diferentes entre si, mas às vezes a gente vê que as pessoas mesclam um pouco um de outro. O temperamento colérico e o temperamento sanguíneo são as pessoas mais espontâneas, que elas são mais explosivas, as pessoas são mais assim. E para essas pessoas a gente vê que tem mais dificuldade para exercitar a mansidão. Pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela é de temperamento sanguíneo, ela é muito explosiva. Por isso que o Espírito Santo tem que estar nos dirigindo, para que a gente possa conseguir dar o fruto do Espírito. Ter em nossas ações, em nossas atitudes, a mansidão. Já as pessoas, por exemplo, flemáticas e melancólicas, elas são mais pacatas, elas são mais introvertidas, são mais tímidas. E a gente vê também que para poder ter certas atitudes, tem o fraco também. O que é mais fácil para uma pessoa desse temperamento produzir a mansidão. Mas ela tem outras coisas que ela é mais difícil para ela produzir. Então, nós temos que ter a direção do Espírito Santo de Deus. Não tem como fugir. Para poder dar o fruto do Espírito, para poder produzir essas virtudes, nós temos que estar na direção do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar dominando a nossa vida. O nosso tópico 3, então, para ver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. O que vem a ser longanimidade? Longanimidade, então, ele tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É aquela paciência para suportar as ofensas, paciência para suportar as adversidades. E o nosso comentarista, ele coloca aqui o ponto 1, longanimidade, o fruto do Espírito. Então, lembra que a gente já comentou sobre a característica do fruto do Espírito, que é também a longanimidade. O que vem a ser longanimidade? É a paciência para suportar as ofensas, é a tolerância, a constância. E nós temos que tolerar os erros dos outros, tolerar as situações que muitas vezes nós nos deparamos. E em convivência, irmãos, em convivência é muito preciso para que haja a unidade. Precisa ter a paciência para que possamos suportar os erros dos outros. Porque nós também erramos. Muitas vezes a gente fala, eu tenho que suportar aquela pessoa. No versículo 2, que a gente leu aqui na leitura bíblica, lá se fala suportando-vos uns aos outros em amor, que é o ponto 2 até aqui. E fala suportando-vos uns aos outros. Muitas vezes a gente acha que a gente temos que suportar o outro, mas a gente também está tendo que ser suportado. Então, o que às vezes eu suporto de você, você também suporta de mim. E somente com o exercício dessa virtude é que nós podemos estar em união. O ponto 3, ele fala o perdão como premissa do amor. Para a gente poder ter a liberação do perdão, que é algo que o cristão precisa ter, essa prática do perdão, é difícil muitas vezes perdoar. Tem situações que somente a pessoa que passa por aquela situação de tristeza por causa de algo, ou uma calúnia, ou algo que a pessoa fez, que deixou ela ali, alguma injustiça que você passou, que é difícil liberar o perdão. Mas nós, como cristãos, nós precisamos, não é uma opção, nós temos que liberar o perdão. O Senhor Jesus conta uma parábola de um homem que devia muito para o seu Senhor, uma grande soma de dinheiro para o Senhor. E ele chegou diante dele e pediu para que ele pudesse pagar mais para frente aquela dívida parcelada. E aquele senhor, então, que era o senhor dele, falou, não, eu vou perdoar a sua dívida. E liberou aquele homem.
Quando aquele homem saiu dali, encontrou o companheiro dele, alguém que estava ali convivendo com ele, que também devia dinheiro para ele. Aí ele falou: você me paga ou eu vou te mandar para a prisão. E aquele homem, que era o conservo dele, que era aquela pessoa que tinha ali a convivência com ele, que estava devendo, começou a suplicar: por favor, deixa eu pagar mais para frente, divide a minha dívida, eu vou pagar. Só tenha paciência. Aí ele falou: não quero saber, você vai para a prisão. E aí Jesus conta que o homem então, que era o senhor daquele que tinha perdoado, ele ficou sabendo, contaram para ele que ele não quis perdoar a dívida daquele conservo dele. Pelo contrário, ele mandou ele para a prisão. E aí ele falou assim: eu não perdoei sua dívida, por que você não perdoou a do seu companheiro? Então, nós vemos que o Senhor Jesus estava querendo nos ensinar que assim como ele nos perdoou, nós também temos que perdoar o nosso próximo. E muitas vezes é difícil, mas nós temos que buscar essa longanimidade para vivermos em união e buscar para que possamos liberar o perdão. Muitas vezes é somente com muita oração que nós conseguimos liberar o perdão. Mas o Senhor, Ele é aquele que conhece o seu coração. E se você está buscando agradar ao Senhor e começar a pedir a Ele para te dar graça para perdoar, Ele vai te ajudar. Amém? Que você possa estar liberando o perdão. Se você até hoje tem algo no seu coração que ainda não liberou o perdão, libere o perdão. Peça ao Senhor para te ajudar. Porque somente assim nós podemos viver em união e agradar ao Senhor. O Senhor Jesus, para a gente concluir, lá em João, capítulo 17, quando ele estava falando a oração sacerdotal, no versículo 20, eu vou ler. Não rogo somente por estes, Jesus falando ao Pai, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse versículo ele fala, a fim, Jesus falando por nós, orando por nós. Ele fala que ele estaria orando não somente por aqueles que estavam lá com ele, que eram os discípulos, eram os servos que estavam lá, mas sim, ele estava orando por todos aqueles que iriam crer nele ainda. Você está incluído nisso, eu estou incluída. E ele estava orando por nós naquele dia. E ele estava falando para o Pai, para que todos possam ser um, assim como ele e o Pai eram um, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo possa crer no Senhor Jesus. Nós temos que estar em união, nós temos que ser um. Então, essa lição de hoje vem tratar para que haja unidade do corpo de Cristo, para que nós possamos ser um, e o mundo possa crer que nós somos servos de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós proclamamos a real palavra de Deus. Nós temos que estar unidos. E para haver essa unidade, nós temos que ser humildes, temos que ser mansos e temos que ser longânimos. Que possamos nos suportar uns aos outros em amor, que possamos ser humildes, para que possamos fazer tudo o que precisamos fazer para ajudar o próximo, para podermos, mesmo sem arrogância, sem soberba, que possamos estar tendo paciência com os nossos irmãos, procurando ser calmos e tranquilos, e que possamos suportar todas as situações adversas e que a Igreja do Senhor possa viver sem conflitos, possa viver em união, que nós possamos estar sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos controla e nos ajuda a ser assim, que possamos estar perdoando, que possamos estar sendo de acordo com o que o Senhor quer que nós sejamos. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa estar cada dia mais firmado no Senhor, crescendo em graça,
conhecimento e na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.